Sem o Lula, o dólar estaria custando R$ 4,80. Como é que eu sei disso? Eu não sei disso. Essa é a opinião de um articulista da Folha de São Paulo. De onde é que ele tirou esse número? Bora entender. Diz que sem o Lula, o dólar estaria custando R$ 4,80. Vamos entender direitinho isso aqui, mas vamos ter que ler, tá? É do Samuel Pessoa, que é um pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, lá na Fundação Getúlio Vargas, também da Julius Baer Family Office, JBFO, doutor em economia lá pela USP, né? Então o dólar poderia estar 4,80, né? E tudo indica que a PEC da transição e o falatório do Lula tem esse efeito aí de 0,25 centavos no câmbio. Difícil pensar nisso, né? Como é que calcula um troço desse e tal, né? Vamos ter que mergulhar no texto mesmo para entender, porque pode ser meio complicada a história. Vamos lá para a Folha de São Paulo, para o texto dele. Então ele diz que desde que o Lula ganhou a eleição, veio a decisão de aumentar o gasto público em 200 bilhões de reais, né? Isso em relação ao que estava no projeto de lei orçamentária para 2023, quer dizer, a programação financeira que o Bolsonaro deixou para 2023, né? Aí, além da elevação do gasto público, o Lula tem confrontado o mercado financeiro com críticas aos juros praticados pelo Banco Central. Vamos falar disso logo mais, né? Também criticou a independência do Banco Central. Bom, a atitude de confronto, será que é confronto, porra? Não sei. Tem gente que queria mais, tá? A atitude de confronto do Lula surpreendeu o mercado. No entanto, desde outubro de 22 tem um processo de valorização do real ante o dólar. Por exemplo, 19 de outubro de 22 até 2 de fevereiro, quinta-feira passada. O real valorizou 23 centavos, com o câmbio saindo de 5,27 e indo para 5,4. Assim, aparentemente, não tem havido custo para o Lula de seus ataques ao mercado financeiro nem ao Banco Central. Ah, tá. Então, o Lula está desafiando o mercado. E as consequências disso não estão acontecendo porque a maré é boa. Essa é a tese. Vamos continuar lendo. Como é que o cara chegou no 4,80? Isso é o que me interessa. E aqui ele vai explicar. Ó. Uma metodologia para responder à questão do parágrafo anterior é considerar grupos de controle formados por conjuntos de países. Considero 3 grupos de controle: países desenvolvidos, países emergentes e países produtores de commodities. A Austrália, por exemplo, está no primeiro e no terceiro grupo. O Chile está no segundo e no terceiro. Países com política econômica muito instável, como Argentina e Turquia, não são considerados. Ah, beleza. Então ele está olhando para as moedas de alguns grupos de países, né, que estão classificados ali de acordo com o seu estágio de desenvolvimento ou com sua produção de commodities, certo? E aí, ao olhar ao redor, ele vai imaginar ou calcular, qual é o termo mais adequado aí, hein? Onde o dólar deveria estar aqui em relação ao real. É isso? É isso. Olha lá. Tudo indica que o falatório de Lula e a piora fiscal com a emenda constitucional da transição tem um custo de 25 centavos por dólar na cotação da moeda brasileira. Então o real poderia ser cotado hoje a 4,80 por dólar. Seria uma ótima ajuda para o Banco Central iniciar um ciclo de redução da taxa de juros. Muito bem. Então está aí o que o articulista coloca para a gente. E vem aí a discussão sobre a taxa de juros, né? Pelo jeito ele gostaria de menos disso que ele chama de falatório, né? E gostaria de mais responsabilidade fiscal. Me parece ser essa aí a linha de pensamento do colunista que a gente mencionou. Mas sobre taxa de juros, vamos ouvir o Lula, porque aí parece que houve uma convergência. É possível a economia crescer sem o povo crescer? É possível a economia crescer se o povo continua pobre e miserável? Sabe quantos anos faz que não aumenta o salário mínimo? 7 anos. É possível fazer com que esse país seja socialmente justo se a gente não aumenta o salário mínimo das pessoas? Se a gente fica brigando com o tupido dos professores, fica brigando com o tupido das enfermeiras? Afinal de contas, que país democrático nós queremos criar se a gente não consegue fazer com que as pessoas das camadas mais baixas consigam subir um mínimo de um degrau na escala social? E é engraçado, porque isso já faz quantos anos que a gente briga pela taxa de juros nesse país. Eu lembro de um dos maiores empresários brasileiros chamado Antônio Emílio de Moraes.
Antônio Hermílio de Moraes, toda a vida dele, ele levantava e ia dormir fazendo crítica à taxa de juros. O meu vice Zé Alencar, não tinha uma reunião de governo que o Zé Alencar não fizesse crítica à taxa de juros. E eu pensei, bom, agora resolveu tudo, o Banco Central é independente, não vai ter mais problema de juros. Lê de engano. O problema não é de banco independente ou banco ligado ao governo. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos que não combina com a necessidade do crescimento que nós temos. Muito bem, está aí a declaração do Lula, né? Isso ao anunciar lá o mercadante, ou a oficializar, a gente já sabia, né, que ele ia pegar, oficializar o mercadante no BNDES, né? E aí você fica imaginando assim, como é que pode, né, essa fala ter repercutido no mercado? Porque isso aí é o que o colunista que a gente acabou de ler chamou de falatório, né? Como é que isso repercutiu? Bora para Veja. O que vocês estão vendo lá? Ó? Efeito Lula e Estados Unidos derrubam a bolsa. Dólar sobe quase 2%. Né? Então tá aí. Esse é o chamado, então, efeito Lula, que é quando ele, como é que é? Enfrenta o mercado, né? E o Lula mesmo deve estar muito ciente dessas críticas, né? Muito ciente dessas críticas. Talvez tenha acesso a textos como esse, etc. e tal. Se bem que no primeiro mandato ele dizia que não lia muito jornal porque dava gastura. Não sei, mas ele deve estar informado, ele sabe que essa é a crítica que se faz, né? Falta responsabilidade fiscal ao governo dele. Quer dizer, o governo dele está com vontade de gastar demais. E por saber que ele ganha essa crítica, ele também faz uma resposta lá na mesma ocasião. Olha lá, ó. A palavra credibilidade é uma palavra muito importante para quem governa. A palavra estabilidade é muito importante. A palavra previsibilidade é importante. A palavra responsabilidade fiscal é muito importante. A palavra responsabilidade social é mais importante ainda. E a responsabilidade política é mais importante. O importante é a gente saber qual delas a gente vai privilegiar. Vocês ouviram ali, né? Responsabilidade fiscal é importante. Responsabilidade social é mais importante. E ele foi elencando ali as prioridades dele, né? Vamos tentar destrinchar esses termos. Responsabilidade fiscal. Não gastar mais do que arrecada e deixar as finanças do país seguirem um fluxo adequado, benéfico, fortuito. Responsabilidade social é olhar para o povo, é olhar para a sociedade brasileira e garantir que todo mundo esteja vivendo de maneira digna, minimamente digna, né? E a gente sabe que o Brasil não tem luxo para ninguém, ou tem luxo para muito pouca gente, né? Então, é de assim parar para pensar, né? Responsabilidade fiscal versus responsabilidade social. Ali ele foi ao núcleo da questão, né? Então a gente precisa gastar mais nesse momento para ser socialmente responsável. E faz sentido, não faz? Tem gente que se endivida para comprar carro, tem gente que se endivida para comprar casa na praia. Por que que o Brasil não poderia enfrentar essa parada para poder alimentar os seus? Há motivo mais válido para fazer dívida que se alimentar? Eu não consigo pensar em nenhum outro. Mas deve ser porque eu sou um faminto, né?